Tá, então vamos lá, fazer a correção da questão 1 da prova de algoritmos de hoje. Então, vamos lá, o nome desse algoritmo vai ser, tudo minúsculo, questão 1. E aqui nos comentários eu vou colocar como comentário o enunciado da prova, tá? O enunciado do exercício da prova, que é esse aí. Beleza. A questão 1 é: o usuário deve formar dois números e o seu algoritmo deve mostrar todos os números múltiplos de 5 existentes dentro do intervalo dos dois números informados pelo usuário. Então, por exemplo, se o usuário informar 9 e 28, é 28 isso aqui? É, né? 9 e 28, o algoritmo deve mostrar 10, 15, 20 e 25. Esses são os números múltiplos de 5 que estão dentro desse intervalo informado pelo usuário, que é 9 e 28. Ok? Então, variáveis. Eu vou definir a variável N1 e N2 inteiro, que vai ser os dois números informados pelo usuário. Certo? Bom, eu preciso, para esse tipo de exercício, eu preciso criar uma estrutura de repetição. Por quê? A estrutura de repetição vai permitir que eu faça uma estrutura de repetição que eu possa partir do primeiro número informado pelo usuário e ir até o último. Tá? Então vamos por partes. Eu vou tentar simplesmente mostrar os valores. Tá? Se o cara digitar 9 e 28, eu vou mostrar 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não vou me preocupar com o múltiplo de 5 por enquanto. Essa é uma estratégia interessante em algoritmos. Você tentar resolver o problema por partes. Essa é uma boa estratégia. Então, a primeira coisa que eu preciso aqui é solicitar que o usuário me digite os valores N1 e N2, que são esses dois números que ele deve informar aqui. Tá? Então, vocês vão me ajudar aí, que vocês estão mais craques que eu em algoritmo. Escreva aparentes, aspas, informe o N1. Vou chamar N1, tá? Fecha aspas, fecha parênteses. Certo? Depois leia N1, fecha parênteses. Depois eu vou repetir isso aqui de novo para N2. Correto? Então, N1 e aqui vai ser N2. Então, com essas instruções aqui, o computador solicita para o usuário N1, N2. Beleza? A gente pode até testar aqui, né? Esquerda, do lado até hoje. Aqui, né? Executar. Espera aí que ele trouxe para cá. Deixa eu levar para aí. Tá, então N1 será 5, N2, 9. Então, beleza. Então, já tem parte do problema, né? Que é solicitar para o internauta, não, para o usuário do programa, dois valores. E aqui a gente pode perceber que esses dois valores foram colocados aqui nas variáveis N1 e N2. Aqui eu tenho que fechar, né? Melhor, né? Beleza. Então, agora eu vou fazer uma estrutura de repetição, que vai ser para ou enquanto, né? Tem várias estruturas de repetição no algoritmo. Tem que pôr mais, tem que pôr mais um. Para N1, como é que é o para? Tem exemplo aqui no manual? Ajuda? Aí você tem que pôr uma variável Para. de 1 a 10, por exemplo. Ah, não, então não é o para que eu quero, não. É o enquanto. Vou usar enquanto. Porque o para eu tenho que definir lá, ele vai de... Até poderia ser o para também, tá? O para de... Aí eu precisaria de uma terceira variável, né? De qualquer forma eu vou precisar de uma terceira variável, mas eu vou fazer com enquanto, tá? Enquanto N1 menor que N2, menor ou igual. É assim? Faça. Enquanto
Faça aqui? É isso? E fim em quanto? É isso? Tá. Então aqui se eu fizer assim, ó. Escreval. Não tem um escreval lá que é para saltar a linha? Então ele vai escrever o N1. E depois eu falo que N1 é 2 pontos igual? N1 mais 1. Não, é para atribuir, você fala? É. Menor e tracinho. Ah, é a seta? É. Mas eu acho que funciona 2 pontos igual também. Não funciona não? Assim? Isso. Menor. Então vamos ver se essa parte aqui funciona. Então, enquanto... Isso aqui tem que ser entre parênteses? Ou não precisa? Não. Precisa não? Então, enquanto N1 menor que N2, faça. Escreva o N1. N1 é igual a N1 mais 1. Vamos ver o que vai dar nisso aqui. Então, de novo. Tá lá. Então, N1 vai ser 4. N2 vai ser 9. Opa! 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, seguindo. Consegui fazer uma parte do código onde o usuário me passa os dois números. Consegui fazer uma estrutura de repetição que eu vou sair do número inicial que o internauta, que o usuário digitou, e vou até o número final que ele digitou. Beleza. A única coisa que eu preciso fazer aqui agora é fazer com que o escreva N1 só aconteça quando o N1 for múltiplo de 5. Como é que eu sei se o número é múltiplo de 5? Eu vou pegar o N1, dividir por 5. Se o resto da divisão for 0, significa que aquele número é múltiplo de 5. No algoritmo aqui, qual que é a função que eu tenho para pegar o resto da divisão? É o porcentagem. Porcentagem aqui funciona? É o... E mesmo. resto? É módulo, né? Módulo, tem módulo? É porcentagem. Se N1, porcentagem 5, igual a 0, é assim? Então, escreva. Fim de si. É assim? Se o resto da divisão de N por 5 for igual a 0, então escreva. Se não, não escreve. Vamos ver o próximo valor de N1. Não, mas o se, ele não tem que trazer um valor lógico? Então, eu estou perguntando para ele se N% 5 é igual a 0. Ou seja, do resto da divisão de N1 por 5. É isso que eu estou deduzindo. Vamos ver? Vamos testar aqui, porque eu não sei nem se é assim que faz o resto da divisão em algoritmo. Faz muito tempo que eu não brinco de algoritmos. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, de 7 até 32... Olha lá, os múltiplos de 5 entre 7 e 32. O primeiro é o 10, depois 15, 20, 25, 30. O 35 já está fora do escopo, fora do intervalo. Então, funciona. O que esse cara aqui me dá? Ó? N% 5 igual a 0. É uma condição que eu estou falando. Ó. Eu só posso mostrar o valor de N1 se esse N1 for múltiplo de 5. Senão, eu pulo esse número. Hã? Só isso aqui, primeira questão. Já está funcionando. Bom, está 100%? Não. O que falta? Falta o seguinte. Fazer o quê? As indentações aí. A indentação aqui, esse cara aqui está me sacaneando. Eu não estou entendendo o que ele faz. Né? Ctrl G, ele já arruma tudo? Ixi, mas ele botou tudo ali no começo. Você me avacalhou agora aqui. Eu não gostei desse Ctrl G. Ah, tá, tudo bem, deixa essa indentação dele aí. Só que ainda falta um negócio para ficar 100%. O que acontece? Tem dois fins de algoritmo aqui. Ah, isso aqui é fim enquanto, né? Ah, não gostei dessa indentação, não. Eu prefiro assim, ó. Aqui, se eu selecionar, ele não faz o tab. Ah, ele faz aí, ó, tá vendo? Aí, beleza, eu prefiro assim. Bom, ainda para ficar 100% aqui, e eu coloquei no enunciado da prova, deixa eu até olhar no enunciado aqui para ver como é que eu coloquei.
Coloquei o seguinte: dentre os critérios de correção também será observado, além da indentação do código, as validações para que o usuário não informe dados inválidos. Esse é um outro item no critério de avaliação. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você tem que prestar atenção que o usuário é um bicho burro, né? Isso significa que ele pode fazer isso aqui, ó. Ele pode falar assim: o N1 eu vou colocar 32 e o N2 eu vou colocar 20. O que acontece? Ele está falando 32 e 20. Ele colocou o primeiro número maior do que o segundo. Aí me quebrou as pernas lá no meu código. Eu não mostrei nada. Por quê? Porque de cara o N1 já não é menor do que N2, que ele informou trocado. Já saí fora, não mostrei nada. Então eu tenho duas opções. Se o N1 for maior do que N2, eu posso falar para ele, ó, informe o N1, informe na variável N1 um valor menor do que N2. Posso dar essa informação. Ou eu posso já considerar que ele é burro e quando acontecer isso eu inverto e mostro a sequência. Essa é uma opção. Então eu tenho essas duas alternativas. Tá? Então do jeito que está aqui, a questão ainda não está 100%. Tá? Porque eu não estou atendendo esse critério da validação. Então se eu fosse fazer uma validação, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia colocar um se N1 maior do que N2, então escreva o valor de N1 deve ser menor que N2. Opa, N2, fechar aspas. Se não, aí eu vou fazer isso aqui tudo. E aí, consequentemente, aqui no final, eu tenho que fazer um fim de ciclo. Vamos salvar isso aqui, só para não perder isso aqui, né? Questão 1. Só não entendo por que você está podendo usar o se não, tudo, e eu tentei usar se não, e o caramba aqui, e ele me bloqueou falando que eu só podia fazer com verdadeiro ou falso. Então, é porque a minha sentença dentro do se, ela vai ter um resultado verdadeiro ou falso. Eu estou fazendo aqui uma operação matemática e já comparando o resultado da operação matemática com zero. Eu poderia fazer essa conta aqui antes, criar um x, atribuir a esse x o resultado de N1, o resto da divisão de N1 por 5, e depois comparar esse x para ver se é zero. Só fiz direto a operação. Então isso aqui me dá isso aqui é uma expressão que vai ser verdadeiro ou falso. Então nesse caso aqui vamos fazer um novo teste. Então nessa nova estrutura que eu programei, o que acontece? Se o cara digitar 54 e depois botar 15, eu falo, ó, o valor de N1 deve ser menor do que N2. Certo? Então vamos fechar isso aqui. Se agora ele fizer a execução corretamente, se ele colocar aqui, sei lá, 23, 44, beleza. Os múltiplos de 5 entre 23 e 44 são 25, 30, 35 e 40. Outro detalhe importante para saber se o seu algoritmo está 100%, nesse tipo de questão, é você colocar números, por exemplo, de 15 a 35. Olha lá, o 15 entrou e o 35 entrou. Porque eles são múltiplos de 5. Esse tipo de conferência é interessante porque às vezes você esquece na sequência de instruções que você coloca de considerar esses dois valores. Então, olha lá, ó, N1, 15, N2, 35. Então, os múltiplos de 5 entre 15 e 35, inclusive, né, o 15 e o 35, 15, 20, 25, 30, 35. Certo? Alguma dúvida aqui? A outra solução seria, se N1 é maior do que N2, em vez de dar a mensagem, eu poderia simplesmente aqui, ó, vocês querem ver como é que seria a outra alternativa? Tá, então eu vou copiar esse bloco aqui. Tá gravado mesmo? Depois qualquer coisa vocês vão, né? Qual que seria a opção?
eu vou tirar esse cara, o fim de si vem para cá, porque a única coisa que eu vou fazer aqui é quando o N1 for maior do que o N2, eu trocar os dois de lugar. E isso aqui vai continuar, tá? Como é que eu troco o conteúdo de N1 para N2 e de N2 para N1? Eu vou precisar de uma variável auxiliar, porque a partir do momento que eu jogo N2 em N1, eu perco o valor de N1, certo? Então, eu vou criar uma variável x. Então, o que eu faço? Primeiro, eu coloco na variável x o valor de N1. Agora que eu tenho guardado o valor de N1, eu posso pôr em N1 o valor de N2 e em N2, agora eu coloco o valor de x. Entenderam isso aqui? Essas três linhazinhas aqui, ó, x recebe N1, N1 recebe N2, N2 recebe x, eu fiz isso para trocar. Porque ele não pôs o contrário? Ele não pôs o maior no N1 e o menor no N2? Então, para me trocar esses dois números de variável, a única opção que eu tenho é essa. Porque se eu não fizer isso aqui primeiro, ó, se eu não pegar o que tem em N1 e guardar numa variável auxiliar, quando eu fizer isso aqui, eu não perco o que tinha em N1. Se fazendo N1 recebe N2, eu perco o que tinha em N1, eu tenho que guardar o que tinha nele antes. Então esse x aqui é para isso. Esse x, primeiro, eu guardo o que eu tenho dentro de N1 lá no x. Agora eu posso perder o que eu tenho dentro de N1. Então, coloco em N1 o que ele digitou no N2. E lá no N2, eu pego o valor de N1 que eu guardei lá em x. Pronto. O que vai acontecer? Agora, independente do que ele digitar, eu vou... Vamos, a primeira situação. N1, 34. N2, 66. Beleza, o N1 foi menor, que é o que a gente esperava. Então tá lá, ó, 35, 40, 45, 50, 55, 60 até 65. A outra situação agora é se ele fizer o contrário. Se ele digitar aqui 66 e 33, que agora o N1 está com valor maior. Beleza lá, ó. Ele pegou de 33 a 66 e mostrou os múltiplos de 5. 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Então, o que eu me preocupei aqui? Eu me preocupei com o tipo da informação que o usuário vai me passar. Se ele me passar a informação errada, eu tenho duas possibilidades. Falo para ele que a informação está errada e falo como que ele deve informar. A outra opção é, nesse exercício aqui especificamente, já que ele botou o valor menor no N2, eu troco N1 por N2, troco os valores, fazendo essa operação que a gente viu aqui, ó. Consequentemente, quando ele chegar aqui no enquanto, que ele vai de N1 até N2, consequentemente, ele vai mostrar os números corretamente. Beleza? Então, vamos lá. Salvo desse jeito ou deixo do outro, hein? Salvar com outro nome? Ah, tá gravado. Depois vocês vão assistir o vídeo lá, vocês resolvem qual o jeito que vocês gostaram mais. Vamos para um exercício novo agora, que vai ser questão 2. Questão 2, vou pegar aqui o enunciado da questão 2. O enunciado da questão 2. Questão 2 está aqui, deixa eu dar uma quebrada nesse texto aqui para a gente até entender. Questão 2. Pronto, o que é a questão 2 na prova? Criar uma função para calcular o somatório dos números entre dois valores. Então eu tenho que criar uma função, certo? Exemplo, se os dois valores são 7 e 12, o somatório é igual a 57. Por quê? É 7 mais 8 mais 9 mais 10 mais 11 mais 12. Bom, depois que eu tiver essa função pronta, é para fazer um algoritmo para receber do usuário 8 pares de valores em uma matriz 8 por 2. Depois, mostrar o somatório dos números entre cada par e o total geral. Com a função pronta, isso vai ficar fácil, né? Então vamos por partes, vamos fazer a função primeiro? Vocês vão ter que me ajudar a lembrar, gente. Eu não lembro como é que faz função nesse trem aqui, não.
Função, não é? Função deixa eu ver aqui. Aqui é procedimento, tem a função aqui, beleza. Função. Então, beleza. A função tem que ter o nome dela. Vamos chamar a função de somatório. A função chama somatório. Depois, entre parênteses, as variáveis que ela vai receber x1 e x2, são os dois são do tipo inteiro, e ela vai retornar também um inteiro. Opa, fecha parênteses, dois pontos, inteiro, que é o que ela vai retornar. Depois tem início e fim função. Beleza? Então, aqui dentro da função, como é que eu crio variável? É antes do início, né? É assim? Isso. Var? Isso. Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar aqui de total, que vai ser também do tipo inteiro. Então, no início dessa função, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser falar que total recebe 0. E depois... bom, aqui perceba que eu vou ter o mesmo problema. Eu estou pedindo, o que acontece? Essa função tem que calcular o somatório dos números entre dois valores. Mas o infeliz do burro do usuário, ele pode, em vez de informar 7 e 12, ele pode informar 12 e 7, concorda? Então já vamos resolver esse problema aqui também? Tem que fazer um X lá. Vamos já criar aqui, além do total, já vamos criar só um X aqui, tá? Então, aqui antes de começar a festa, o que eu faço? Se x1 maior que x2, então, vamos lá, vai ser x recebe x1 para me guardar o valor de x1, consequentemente eu já posso perder x1, então eu coloco x2, e agora eu já posso pegar o x2 e colocar o x, certo? Fim de si. Então, beleza. Então, depois desse trecho aqui, ele mandou x1 e x2. Independente de quem for maior, eu já consigo calcular o somatório. E aqui, novamente, eu vou fazer aquele mesmo procedimento que a gente fez no outro exercício, que é enquanto entre parênteses, eu não lembro mais, x1 menor. Acho que não precisa de parênteses não, né? x2. Depois lá, mas faça. Faça, enquanto faça, e depois fim enquanto. É isso? O que eu vou fazer aqui dentro? Total recebe total mais x1. O que eu estou fazendo? Total vale 0. 0 mais x1, coloquei o valor. E agora eu tenho que pegar aqui o x1 e colocar que ele vai ser igual a x1 mais 1. Então pensa lá, o x1 valendo 7. Total vale 0. Total é igual a 0 mais 7. Depois, x1 passa para 8. Total que era 7 é igual a 7 mais 8, dá 15. Então o total fica com 15. Eu estou acumulando no total os valores que eu estou calculando aqui. Ó. O x1 vai de x1 menor ou igual, né? Aqui, menor ou igual. O x1 vai de 7 a 12, certo? Aqui, ó, enquanto o x1 for menor que 12, o x1 vale 7 e aqui eu vou somando de 1 em 1 enquanto ele for menor que x2. Então o x1 vale quanto? Vale 7. Quando chegar aqui no final ele passa a valer 8. É menor que 12? É. Quando chegar aqui no final vale 9. É menor que 12? É. Chegou aqui no final 10. E assim sucessivamente. Então com esses enquanto aqui, o x1 vai de 7 até 12. E para cada valor, 7 eu somo. 8 eu somo, 9 eu somo, 12 eu somo, ou seja,
Com essa função aqui, eu já posso passar dois números e ele me dá o total. Para a gente fazer um teste, o que eu faço aqui agora? Deixa eu ver aqui como é que eu faço para usar a função. Libera aí que seu celular travou aqui a imagem, só para me ver como é que usa essa função aqui que eu não lembro. Isso. Tem aqui a chamada da função? Tem não, né? Deixa eu ver. Não, só... Cortou. Mas deve ser só chamar ela com parênteses. Ah, tem aqui, ó. Soma, papapá. Beleza. Então, o que eu preciso aqui, ó? Eu tenho a função. Aqui no algoritmo eu vou criar duas variáveis. Sei lá, variável 1, variável 2, do tipo inteiro. Vou pedir aqui, ó. Escreva, informe o valor inicial, leia V1. Vou copiar isso aqui tudo. Leia o valor final e V2. Beleza? Deixa eu dar uma diminuída nisso aqui. A gente tem uma noção completa do algoritmo. Então eu tenho a função. Aqui eu peço para o cara, me fala qual que é V1, qual que é V2. E aí depois eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Escreva. E já chamar a função aqui, ó. Que é somatório, abre parênteses, V1, V2. Então o que vai acontecer? Ele me passa o valor inicial V1, me passa o valor inicial V2 e... eu esqueci de... A função lá não tem que retornar? Ela retorna, né? Ela retorna... então... um negócio de escrever lá, retorne. Então, cadê? Retorna. Vê isso. Travou de novo. É só pôr no final aqui, ó. Retorne... Não, na verdade ela total. está entre o início e o Deixa eu fim ver. da função. Deixa eu ver como é que tem que mandar a função retornar ali. Função... tá. Retorne. É só pôr retorne e o valor. Então aqui lá mesmo, ó. Retorne total. Toma. Então o que a função vai retornar? Total. Que é aquele somatório. E eu já vou mandar de cara escrever ele aqui, ó. Qual que é o somatório de V1 e V2? Vamos fazer um teste? Deixa eu salvar isso aqui, porque se eu perder isso aqui eu vou embora e não faço isso de novo. Vou pegar aqui. Questão 2. Vamos rodar. Então, para a gente ter o teste legal, vamos... eu nem pus um espaço ali, 1, 2 pontos. Não, vamos fazer esse trem direito, né? Se fechar aqui não funciona, não? Então, vamos pôr 1 e 1. Pronto, só para me consertar esse troço aqui, porque ficou feio. Eu tenho toque. 2 pontos, espaço. Beleza. Salva. Vamos rodar de novo. Então, valor inicial, 7. Valor final, 12. 57. Beleza? E se eu fizer o contrário? Valor inicial, 12. Final, 7. 57. Então, beleza. Ou seja, a minha função, eu mando 2 números para ela, não interessa se está o menor primeiro ou o menor por último. Essa função pega esse intervalo e faz o somatório dos números para mim. Então, parte do meu problema está resolvido. Certo? Tá, só que agora eu tenho a outra parte do meu problema. Que esse algoritmo meu aqui não é para receber V1 e V2. É para receber 8 pares de números. Na verdade, são 16 números em uma matriz. Então, beleza. O que eu preciso fazer aqui agora? Ó, preciso criar uma matriz. Como é que define uma matriz? O vetor, né? É vetor? Mas é um vetor de vetor. É o de 2 dimensões. É vetor. Então eu vou definir aqui, será? Vou chamar de M1, que vai ser minha matriz, ou então mate. Não é assim não. Os vetores é assim. M1, vai. M1.
dois pontos, vetor. É a parênteses ou chave ou colchete? O que é? Vocês não estudaram nada, hein? Vocês estão sabendo menos que eu. Deixa eu ver. Vet, tracinho 1. Esse é o nome da variável. É isso que eu queria ali, ó, entre chaves. Ó, vetor. Mas você tem que escrever vet, tracinho bis. Não, isso aí é o nome. Se o nome, você dá o nome que você quiser. Eu vou chamar de vet, M1 meu. B é o nome? Deixa eu ver lá aqui. Vetor. Vetor. Vetor, deixa eu ver aqui. É colchete. Tem aspas, parênteses, tanto faz, né? Vetor, colchete, Isso, sem beleza. aspas. Aí, então o primeiro vai de 0, dois espaços, 2 pontos, e aí 8, isso. vírgula. Não, na verdade é 7. Que ele pediu vai de 0 a 7, né? porque o 0 conta. Tá, 0 a 7. Aí, como que você vai E o conseguir? outro. Não, tudo bem, não. Seu caderno tá bonito aí, ó. Bonitinho, preenchido, você estudou sim, tá certo. 0 a 7. E o outro vai de 0 a 1. Beleza, então M1 eu tenho. É porque é 8 por 2, né? Então a posição 0 e a posição 8 por 2 era isso. Era um 8. eu preciso de. Na realidade, eu preciso de quando eu falo receber do usuário 8 pares de valores em uma matriz 8 por 2, significa que essa matriz tem que ter 8 linhas e 2 colunas. Então, quando eu definir essa matriz M1, ela vai ter as colunas de 0 a 7, as linhas de 0 a 7, consequentemente são 8 linhas. E as colunas 0 e 1, consequentemente são 2 colunas. Beleza? Bom, então aqui agora, ó, isso aqui eu vou ter que colocar dentro de um laço, dentro de uma estrutura de repetição. Por quê? Porque eu tenho que receber 8 pares de valores. Eu não vou escrever isso aqui 8 vezes, porque tudo bem, o exercício é pegar 8 pares, mas se fosse 80 pares, eu vou escrever isso aqui 80 vezes? Não vou. Por isso que existe estrutura de repetição. Sempre que você tem uma sequência de procedimentos que precisa ser repetido N vezes, você usa a estrutura de repetição. Seja um enquanto, um para, ou os outros que existem aí no algoritmo, tá? Beleza, então deixa eu pensar como é que nós vamos fazer isso aqui. Bom, para começar, eu vou precisar de mais 2 variáveis. Eu vou chamar de x, não, eu vou chamar de L para linha e C para coluna, beleza? Porque eu vou percorrer as linhas de 0 a 7 e as colunas de 0 a 1. Então vai ser L e C. Aí aqui o para fica legal, hein? Vocês vão me ajudar a lembrar como é que faz o para aí. Para L. Assim? Não tem. De 0. Cadê o para? Deixa eu ver seu caderno aí. É para tal. E zero L. L. De 0 a então você vai? 7. Isso. Vai ter que incrementar. Ter para, de, até, passo. Então, beleza. Então, peraí. Para. Até, aí tem. Para o passo L. É Então, peraí. Para L, de 0 até 7. Vai ter Passo 1. O passo 1 acho que é padrão, né? Faça. Aquele parênteses lá, pelo jeito, não precisa, né? É opcional? Então, não tem parênteses. Vamos deixar com, vamos deixar. Se der erro, a gente tira. Nós estamos bem, fizemos um monte de coisa que não deu nenhum erro ainda. Fim para. Beleza. Aí, o que acontece? Dá um ponto aí, pelo menos. Um ponto, só se for na testa. Vamos lá. Beleza, então eu criei uma estrutura de repetição que vai de 1, o L vai de 0 a 7, mas não é só a linha que eu tenho que controlar, eu tenho que controlar a coluna também. Então esse cara aqui, ó, eu vou repetir, porque o próximo para vai ser o da coluna, que vai de 0 até 1, passo 1. E aí, isso aqui, se você pegar os vídeos lá, daquele negócio que eu passei para vocês no YouTube, aqui, o cara faz isso certinho. Eu acho que é mais uma, não? Não é não. Não? Não tem esse parênteses, não. Esse daí a gente arruma.
possível, tem que dar um errinho. Até agora não deu nenhum erro. Vamos salvar, porque não quer perder esse trem, não. Tá, mas ainda não acabou. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, o L vai de 0 a 7. Mas, para cada valor de L, ele vai rodar tudo que está aqui dentro, certo? Então, para cada valor de L, que vai começar com 0, o C vai de 0 até 1. Então, vai ser o L vale 0, o C vale 0, depois o C vale 1. O L vale 1, depois o C vale 0, o C vale 1. O que eu vou fazer? Para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, eu vou pôr comentário nesses troços aqui. E nós vamos fazer o seguinte. Aqui dentro, eu vou fazer... Escreva... Pode pôr duas variáveis? Não? L, vírgula, C. Isso funciona? Hã? Vamos testar? Pode. Não, deu um erro. Ixi, deu um erro lá no vetor. Aqui, ó, deixa eu mostrar o erro aqui, ó. Encontrou o seguinte problema no algoritmo na linha 7. Sintaxe incorreta. Terminar. Esse cara aqui tá errado. Deixa eu ver. Deixa eu ver aí como é que define o vetor de novo. Você pôs vírgula? Entre eles? Pus. Vírgula, 2 pontos. Vetor. Ah, esse aqui deve ser junto. Eu pus um espaço aqui, ó. Vamos tirar esse espaço aqui. Vamos ver se era isso. Não, era isso não. Ela continua com erro. Ah, tem o D. Você escreveu D? D na onde? Em frente ao vetor. Ah, é mesmo, tem que falar. D inteiro. Ah, tá. Tem que falar de que é, né? D inteiro. Ah, sim. Se eu não falar o que é, ou seja, o conteúdo de cada elemento do vetor vai ser um número inteiro. Então vamos testar isso de novo. Agora é no para. Acho que é nos parênteses que eu pus lá que tá errado. Vou tirar esse parênteses. Pode tirar. Salva. Rodando. Olha! Olha lá o que ele fez, ó. Tá, só que aqui não tá legal ainda. Eu vou bater o seguinte, eu vou botar aqui, ó, escreval. Pra você entender o que acontece. Tá vendo? O que tem dentro? Ó, tem um para dentro do outro. É o L que vai de 0 a 7 e o C que vai de 0 a 1. E eu só estou escrevendo o valor de L e o valor de C, tá vendo? Só para mostrar para vocês o que acontece, ó. Olha o que ele mostrou. 0001, 1011, 2021, 3031, 4041, 5051. Ou seja, para mim acessar os 16 elementos da matriz, eu não tenho na linha 0 a coluna 0 e a coluna 1. Então é isso aqui, ó. O L vale 0, depois com a coluna 0. Depois a linha vale 0, mas a coluna 1. Depois passo para a coluna 1. Eu passo para a linha 1. Na linha 1 eu tenho coluna 0, coluna 1. Passo para a linha 2. Na linha 2 eu tenho coluna 0, coluna 1. Passo para a linha 3. Linha 3 eu tenho coluna 0, coluna 1. Isso aqui são os elementos da matriz 8x2. Ou seja, são as posições. Se você pega uma matriz de 8 linhas e 2 colunas, para mim acessar todos os elementos, eu começo linha 0, coluna 0. Depois linha 0, coluna 1. E assim sucessivamente. Até a última célula da matriz, que é a 7ª linha, coluna 1. Tem a linha 7, coluna 0, linha 7, coluna 1. Se você for contar isso aqui tudo, dá os 16 elementos da minha matriz. Então eu só mandei botar esse escreva aqui para vocês, ó, para vocês perceberem que os valores de L e C, para cada vez que rodar aqui dentro, vai ser as 16 células dessa matriz 8x2. Consequentemente, eu não vou mais ler V1 e V2. Certo? Eu vou ler o quê? Eu vou ler M1. Eu vou ler M1
na posição L, vírgula C. E aí eu pergunto para vocês, aqui ó, eu posso colocar separado com vírgula, assim ó. Aqui eu posso colocar, por exemplo, posso botar, sei lá, um parênteses aqui, vírgula L, vírgula, sei lá, um espaço, vírgula, C, vírgula, não, é isso mesmo, nossa, o parênteses aqui ficou confuso, vou botar colchete. E vou tirar isso aqui de comentário só para vocês entenderem o que eu estou querendo fazer aqui. Escreva, ó, informe o valor inicial, LC. Eu não vou tirar esse inicial aqui, tá? Porque não vai ser mais inicial. Vou pôr comentário nessa aqui. Vamos ver se esse troço funciona. E aqui vai ser escreva... Não, tem o leia depois, né? Não vou liberar o leia agora não, libero ele na próxima, tá? Informe o valor 00, informe o valor 01, informe o valor 0. Beleza, funciona do jeito que eu queria. Só que ficou muito cheio de espaço. Aqui eu vou pôr 2 pontos, aqui assim. Então eu vou liberar o leia. Então vamos lá. Rodando. Roda, roda. Olha lá, ó. Informe o valor 00. O que é esse 00? É o valor de L e o valor de C. Só para mostrar para vocês aqui, até para o usuário, que ele está informando o primeiro número do primeiro par. Então ele vai pôr aqui, sei lá, 7 e 12. Olha lá, agora vamos para a segunda linha. Certo? 7, 12. Segunda linha. Entendeu? Pronto. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma matriz. Vamos lá, vamos recapitular o que a gente fez nessa segunda etapa, né? Criei uma matriz 8 por 2. Depois, criei uma estrutura de repetição. Como é uma matriz, eu tive que usar 2 para, um dentro do outro. Para quê? Esse para me permite posicionar ou ir nas linhas de 0 a 7. E esse outro para que está dentro vai me dando as colunas de 0 até 1. E aí vocês viram quando eu mostrei aqui que eu vou 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 3, 0, certo? Então com isso, com essa estrutura aqui, ó, eu consegui ler os 8 pares de números, pedir para o usuário os 8 pares e guardar esses 8 pares de números que ele digitou dentro da minha matriz M1, que é o que pede no exercício. Faça um algoritmo que receba do usuário 8 pares de valores em uma matriz 8 por 2. Foi isso que eu fiz até agora. Estou fazendo por etapas exatamente como pede aqui no enunciado. Primeiro eu criei aquela função e testei para ver se ela funcionava. Funcionou. Depois o que eu fiz? Criei uma matriz 8 por 2. Fiz a estrutura de repetição para permitir o usuário digitar os 8 pares de números para mim. Beleza, já está funcionando. Próxima etapa, para encerrar o algoritmo. Eu preciso agora mostrar o somatório dos números entre cada par e o total geral. Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu preciso agora pegar cada par de número e mostrar o total. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse pedaço aqui, ó, porque eu vou ter que varrer essa matriz de novo. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu não preciso pedir para ele escrever mais nada, ele já escreveu, a informação está lá. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte.
eu vou criar... Bom, aqui ó, V1 e V2 eu não tenho mais. Não uso mais V1 e V2. Lembra? Então, na realidade, eu vou aproveitar essas variáveis, já que eu não uso elas mais, porque eu não recebo mais simplesmente um par, recebo 8 pares, então esses números eu não estou usando mais. Vou usar aqui, ó, T1. Não, eu vou chamar de TP e TG. Deixa eu explicar o que é TP e o que é TG. TP vai ser o total do par. Então o cara me passou 7 e 12. Qual que é o total do par 7 e 12? É 57, que a função vai calcular para mim. E o TG é o total geral. Porque aqui ó, eu vou ter que depois mostrar o somatório de cada par e o total geral. Então TG é o total geral, beleza? E o TP é o total de cada par. Entenderam? TP é o total do par, TG é o total geral. Então antes de começar essa brincadeira aqui, ó, eu vou falar que TP vai ser 0 e que TG também vai ser 0. Tá, o que eu faço aqui agora? Aliás, o TP, que é o total de cada par, ele vai ser 0 aqui, ó. E, bom, vamos lá. E o total geral pode ser ali mesmo. Vocês vão entender daqui um pouquinho, quando a gente for começar a processar isso aqui, eu explico melhor. Vamos lá. Tá. Veja bem, o L, quando ele entra aqui, toda vez que ele executar isso aqui, ele vai estar executando uma linha, correto? Aqui ele vai pegar a coluna 0, depois ele vai pegar a coluna 1. Então eu vou fazer aqui, ó, TP recebe TP mais o valor da célula que ele está vasculhando. Pronto. Então tá. Vamos simular isso aqui, ó. O L valendo 0, significa que eu estou na linha 0. O que eu vou fazer na linha 0? O total desse par da linha 0 começa com 0. Tá? Então, a coluna 0, linha 0, coluna 0, eu somo no total do par. Depois ele volta aqui em cima e a coluna passa para 1. Então, na linha 0, coluna 1, ele soma novamente, acumula junto com o que tinha na célula anterior. Então, consequentemente, aqui ó, eu vou botar... Opa. Não. Eu vou ter que fazer isso aqui diferente. Estou fazendo bobagem aqui. Estou somando os valores das duas células. Não é isso. É o somatório. Então, eu não vou precisar desse cara aqui, não. Não vou precisar desse cara. Não vou precisar. Vou fazer o seguinte. Simplesmente vou pegar o total do par vai ser igual o total do par é igual ao somatório de o somatório de linha coluna 0, linha coluna 1. Então tá aqui, linha, ele vai fazer para as linhas 0, depois para a linha 1, para a linha 2, para a linha 3, para a linha 4, para a linha 5, para a linha 6, para a linha 7. Então ele vai vir aqui e vai colocar no total do par, ele vai colocar o somatório da linha 5, posição 0, linha 5, coluna 0, linha 5, coluna 1. Ele vai pegar o par da linha, certo? Vai calcular o somatório e colocar em TP. E aí eu vou fazer o seguinte, depois que ele calcular o total desse par, o total geral vai ser igual ao total geral mais o total daquele par que acabou de ser calculado. E eu preciso mostrar, escreval, somatório de. Vou pegar aqui, desse cara
Eu tenho a impressão que ele já põe esse espaço aqui e eu estou pondo de novo. Mas tudo bem. Melhor sobrar do que faltar. Tá aqui. Tá. Então eu falo, ó, o somatório desse cara até esse cara é igual TP, que é o que eu calculei aqui, ó. TP não recebeu o somatório do primeiro par? Estou passando o primeiro par para o somatório, ele calculou e trouxe para TP. Aí eu pego esse TP, que é o total, o somatório daquele par que eu acabei de passar, e acumulo aqui para me calcular o total geral. E mostro qual que é o somatório desse par. No final, eu vou falar que o total geral é igual vírgula TG. E se funcionar sem dar nenhum erro, nós terminamos o nosso algoritmo. Vamos testar então? Vamos rodar o bicho. Bom, para facilitar para a gente, eu vou fazer o seguinte. A gente já sabe o somatório de 7 e 12. Eu vou pôr 7 e 12 em todas as linhas. 7, 12, 7, 12, 7, 12, 7, 12, 7, 12, 7, 12, 7, 12, 7, 12, pronto. Então, olha lá, ó, ele me mostrou, ó, somatório de 7 e 12 é 57, 7 e 12 é 50, 8 vezes, ó. E agora, se a gente fizer 57 vezes 8, a gente vai conferir para ver se ele está calculando o total geral corretamente. Então, se eu fizer 57 8 vezes, dá 456. Então, ele calculou bonitinho. Certo? Então, tá aí o resultado do exercício 2. Que é receber os 8 pares de números em uma matriz 8 por 2. Depois, calcular o somatório de cada par e mostrar. Tá aqui ó, o somatório de cada linha. E depois o total geral, 456. Difícil? Mas se alguém tivesse feito isso aí, já tinha que ter... Tinha que ter formado no curso. Exatamente. Olha só, deixa eu relembrar aqui o que eu estava comentando com vocês. O que você precisa? O que você precisa para fazer, ter mais facilidade para fazer algoritmos? Primeiro, esses conceitos que estão aqui, isso para você tem que ser arroz com feijão. Por exemplo, como é que define uma variável? Isso tem que ser transparente. Como é que eu crio uma matriz ou um vetor? Tem que ser fácil. Como é que eu faço uma função? Ou seja, o que é, para que serve o para que serve o enquanto, o que significa uma variável recebe ela mais x ou mais 5. Isso aqui tem que ser fácil. Isso aqui tem que ser para vocês trivial. Tá? Porque a parte difícil do algoritmo é construir uma sequência usando essas funcionalidades, usando esses recursos para atender uma determinada necessidade. Isso é o difícil. Então, primeiro, pega aqueles vídeos que eu mostrei para vocês do YouTube, daquele cursinho de algoritmo, e faz 10 vezes se precisar. Porque quando você fala assim, não, eu preciso fazer um para, tem que ser automático, não tem que ter... Ah, eu preciso repetir um negócio 20 vezes. Qual estrutura de repetição eu vou usar? Enquanto ou para... Você tem que saber usar essas estruturas. Tem que ser trivial. Tá? Por que tem que ser trivial? Porque a dificuldade... Você só pode ter dificuldade ou tem que quebrar a cabeça na hora de criar essa sequência de passos. E qual foi a estratégia que eu usei aqui? Ir por partes. Porque o que acontece? Não é que é difícil. É que se você pega um problema grande e complicado e quebra ele em problemas menores, vai fazendo as partes passo a passo, fica mais fácil. Então vocês viram que eu não saí tentando resolver o problema de uma vez só. O que eu fiz? Primeiro, deixa eu criar uma função que recebe 2 números e me dá o somatório de acordo com o que está pedindo. Não foi isso que eu fiz? Fiz a função primeiro. Depois, testei para ver se a função estava legal. Criei lá aquele V1 e aquele V2, pedi para o cara digitar 2 números, mandei para a função e mostrei o resultado.
Opa, a função está pronta. Beleza. Deixa eu tentar dar um passo adiante. Qual que é o passo adiante? Bom, ele fala que é para receber 8 pares de números numa matriz. Então vamos lá então. Deixei a função bonitinha aqui, já preparada, para quando eu precisasse, fui para a próxima etapa. Que foi o quê? Criar a minha matriz, criar uma estrutura de repetição para que o usuário possa me dar os 8 pares de números. Testei esse negócio, funcionou? Funcionou, beleza. O que eu preciso? Qual que é o próximo passo? Não, agora eu já tenho a função que faz o somatório, eu já tenho a estrutura que o usuário me dá os 8 pares de números. O que eu faço então? Eu faço uma estrutura de repetição para pegar cada par de número, passar para a função calcular o somatório, pego o total de cada par, guardo na variável TP, acumulo aqui para o total geral e mostro o total daquele par. E faço isso para as 8 linhas da minha matriz. Vou calculando o somatório, vou acumulando o total geral e vou mostrando o total daquele par. Terminou? Mostrei já os 8 pares, qual que é o total de cada um? Beleza. Então agora eu vou mostrar o total geral que eu fui acumulando na variável TG enquanto eu fazia esse procedimento. Então veja que eu fui construindo o algoritmo por partes. Eu fragmentei um problemão em problemas menores. E fui construindo aos poucos, até chegar no final, que é isso aí. Ó. Beleza? Bom, cansei. A terceira questão do exercício eu vou deixar para vocês quebrarem a cabeça em casa numa próxima semana, numa próxima oportunidade. Aí bom, se bem que eu acho que depois desse aqui, ó, a terceira é bem mais simples do que essa aqui, tá? Porra, tomara. Bem mais simples. Beleza? Então divirtam-se.